boa noite. Meu nome é Rogério Leite Araújo, represento o Comitê Tributário do IBF de Campinas. IBF de Campinas agora com nova diretoria para o biênio 2021 a 2023. Né, o novo diretor, Valdir Augusto de Assunção, me convidou, né, a fazer parte do comitê, juntamente com o César Redondo, do Comitê Tributário. E essa também é a primeira reunião do IBF de Campinas para temas técnicos, né? Vão ter bastante assuntos aí para tratar durante o ano e trazendo um tema quente aí para debater. Antes de começar, agradecer os patrocinadores, né, do IBF de Campinas, PwC, Deloitte, Unimed de Campinas, Lemos Advocacia, Finoc e Ustra Advogados e Grant Thornton, né, que cedeu gentilmente aí o Odair para falar de um assunto acho que na linha de importância do que a gente vem discutindo, né, nos últimos anos, depois do ICMS na base, creio que subvenção para investimento está nos hot topics aí de discussão, né? O Odair Silva, um grande amigo, conheço ele há mais de 10 anos, tenho grande admiração, um profissional exemplar, sabe tudo de tributário, então sempre tenho ele como referência aí para dúvidas, aconselhamentos, etc., e poder abrir a primeira reunião do IBF de Campinas aí com tema técnico com ele, para mim está sendo uma honra muito grande e uma alegria tremenda, né? Aos participantes, agradeço aí o interesse e as perguntas podem ser feitas no chat diretamente e elas serão respondidas nos 10 minutos finais deste evento. Se a gente não conseguir responder todas, o Odair gentilmente vai responder durante aí o dia, durante a semana, as que ficarem sem resposta, tudo bem? Fazendo essa pequena introdução, vamos falar sobre subvenção de investimento. O Odair preparou uma apresentação super interessante, eu vou deixar a palavra com ele agora e espero que todos gostem. Então, boa noite. Rogério, obrigado pelas palavras. Acho que gostaria de agradecer inicialmente ao IBF Campinas pela oportunidade, é um tema super relevante, é um prazer enorme discutir esse tema com vocês. Agradecer também ao Valdir Augusto pela presidência do IBF Campinas, né, aí um novo período. A você o convite, obrigado de verdade por me convidar a participar dessa conversa, e também o Flávio e a Bárbara que estão aqui com a gente do IBF Campinas, que estão nos ajudando, né? Acho que hoje, pessoal, o tema que a gente vai falar é um tema, obviamente, tributário, mas ele está bastante relacionado com o assunto imposto de renda e contribuição social, né? Então, acho que o conceito fundamental é para fins de tributação de imposto de renda e contribuição social. Só um passinho atrás, o Rogério comentou, eu sou o Daíra, eu sou sócio-líder da área tributária da Grant Thornton para o Brasil, já trabalho há alguns anos, né, Rogério, com a área tributária, então a ideia é que a gente passe por alguns fundamentos aqui no nosso bate-papo. O Rogério comentou que a gente vai falar aqui por, sei lá, 40 minutos, 45 minutos e reservar um espaço ao final para as perguntas. Então, aqui indo ao tema, eu vou colocar um material que a gente preparou para vocês. Rogério, me informa se vocês estão enxergando, por favor. Ok, Odair. Bem, conseguimos ver. Obrigado. A gente tem aqui, então, a exclusão, né, dos benefícios do ICMS nas bases de cálculos de RPJ e contribuição social. Acho que o grande mote da nossa conversa de hoje é vamos dizer, uma mudança drástica de entendimento e posicionamento da Receita Federal. Isso aconteceu agora no final de 2020, né? Isso é uma legislação que já existe, está aí na tela desde 2017. Talvez em 2017 as empresas não entenderam exatamente como se comportava toda essa questão. E aí 2018, 19 e 20, aí diversas empresas, o mercado começou a se movimentar, começou a ficar agitado, justamente para a gente se beneficiar desse novo enquadramento fiscal, vamos dizer. E aí, quando chegou o final de 2020, a Receita Federal emitiu aí a solução de consulta, né, 145, a COSIT, mudando drasticamente o entendimento. Na nossa visão, uma visão bastante restritiva,
e que causa muita insegurança jurídica, porque, de novo, é um assunto de 2017 que as empresas se movimentaram. Em 2017, poucas, mas 2018, 19, 20, muitas empresas tomaram os benefícios, né? Inclusive em âmbito administrativo. E agora, com essa decisão, a gente se depara com um cenário de risco por uma eventual fiscalização, autuação e uma obrigação, aí, uma necessidade de se defender. Então, o mote é justamente esse. Eu vou dar um passo atrás, eu vou explicar um pouco dos conceitos, eu vou explicar no detalhe do que a gente está falando do ponto de vista de benefício, porque apesar da gente falar Lei Complementar 160, Lei Complementar 160, eu preciso emprestar alguns conceitos de benefício de ICMS para a gente entender a profundidade e a importância do benefício. Tem muita empresa que ainda não capturou na integralidade os benefícios. Então, tem casos super relevantes que ainda as empresas não, vamos dizer, acordaram para esse assunto. Então, a gente vai passar um pouco pela legislação rapidamente, 2, 3 slides, e aí a gente vai para os pontos em si. Depois disso, a gente entra no mérito de algumas decisões judiciais sobre o tema, e a gente conclui com algumas provocações no assunto como um todo. Tá? Então, aqui, pessoal, a gente está falando fundamentalmente de benefícios fiscais de ICMS, né, que historicamente foram sempre considerados, em sua maioria, a subvenção para custeio, e subvenção para custeio, de acordo com a legislação do imposto de renda, eu devo pagar imposto de renda e contribuição social sobre esse benefício. A lei complementar mudou esse entendimento e atribuiu aos benefícios fiscais de ICMS, pontualmente de ICMS, não estou falando aqui eventuais benefícios de ISS, por exemplo, PIS e COFINS, etc. Estou falando pontualmente benefícios fiscais de ICMS. Atribuiu o tratamento fiscal de subvenção para investimento, que é algo que tem na legislação do imposto de renda, e resguardado alguns pré-requisitos, e aí a discussão está nos pré-requisitos, a gente pode deixar de tributar esses benefícios para fins de imposto de renda. Então, aqui conceitualmente, se a empresa tem um crédito presumido, uma isenção de imposto de ICMS, tem um diferimento, tem uma redução de base de cálculo, tudo isso, a princípio, a gente deveria capturar esse efeito, e o capturar esse efeito é onde mora o ponto do clique que eu comentei, e não tributar o imposto de renda. Né? E aí a gente vai chegar lá no detalhe. Tá? Então, o fundamento básico aqui é não pagar 34% sobre esses benefícios. Tá? Um pouco da linha do tempo aqui. Rogério, sua imagem está parecendo travada para mim. Você está escutando bem? Está tudo bem aí, pessoal? Aqui para mim está ok, Odair. Obrigado, Flávio. Então, voltando aqui na cronologia, né, na linha do tempo da legislação, a gente tem o assunto subvenção para investimento ou subvenção para custeio, ele é um assunto antigo no Brasil, né? A gente tem aí, por exemplo, o parecer de 1978, atribuindo e definindo o conceito do que é uma subvenção para custeio e o que é uma subvenção para investimento. Essas definições, hoje, a gente não tem mais dúvidas em relação a elas, né? O que existe é o tratamento fiscal que a gente discute para o custeio. Então, para subvenções para investimento, a princípio não tem tributação, de novo, cumpridos alguns pré-requisitos que estão prescritos na lei, e a subvenção para custeio, sim, teria tributação a princípio. E aí a lei complementar mudou isso. A lei que cuida hoje, né, a última lei que cuida da subvenção para investimento é a 12973, então ela deu um tratamento específico, né, colocou em quais condições elas não são computadas na apuração do lucro real, e aí para fins de IR, para fins de contribuição, e também tem a imposição ou a obrigatoriedade da constituição de reserva de lucros, né? Então, basicamente, eu estou dizendo que eu tenho um ganho, sim, com o ICMS ou com qualquer outro incentivo,
mas eu deveria não deixar isso como lucros acumulados, portanto, disponível para distribuição de dividendos, deveria deixar isso separado no meu patrimônio líquido de uma conta de reserva de lucros, ou seja, não posso distribuir. E de acordo com a lei 12973, se eu distribuir, eu deveria tributar isso a 34%, tá? Isso é o que diz a lei dentro do conceito de custeio e investimento. Quando chegou em 2017, a gente tem aí a Lei Complementar 160, que basicamente ela atribuiu que todos os incentivos de ICMS têm o mesmo tratamento da subvenção para investimento, ou seja, não deve ser computada na apuração do lucro real e, portanto, pagar imposto de renda e contribuição social. Depois veio o convênio 190, que ele desceu um pouco mais no detalhe do que é incentivo fiscal para fins de ICMS. Ele deu as hipóteses, ele listou lá, tem acho que, salvo me engano, 17 itens que podem ser classificados como incentivo de ICMS. Não é, pessoal, apenas o crédito presumido que a gente vê no nosso DRE, na nossa contabilidade. O pensamento mais tradicional, quando a gente começa a discutir esse assunto, é a pessoa olhar para o DRE e falar, não, eu tenho um crédito presumido aqui, um ganho, um saldo credor, que eu não vou tributar, então, para fins de imposto de renda. Não. A gente discute diferimento, isenção, redução de base de cálculo, redução de alíquota, são coisas que, na maioria das vezes, não está destacado no seu DRE, mas está intrínseco ali na composição do seu custo tributário. Às vezes, uma alíquota menor, eu registro o valor direto, tá? Aí veio, em 2020, a solução COSIT número 11, que ela foi muito taxativa e muito alinhada com o que tem na Lei Complementar 160. E, basicamente, ela falou que as subvenções para custeio, né, as subvenções do investimento, que aí, neste caso, por força da Lei Complementar 160, teria o tratamento fiscal da subvenção para investimento, poderiam deixar de ser computadas na determinação do lucro real. Então, a COSIT 11 estava exatamente na classificação, no conceito que a gente concorda, acredita e sempre discutiu. E aí, quando chegou no final de 2020 e agora em 2021, o governo soltou a solução de consulta COSIT 145, dando uma reviravolta no conceito. Ela basicamente anulou o que está escrito na Lei Complementar 160. Ela disse, olha, as subvenções para custeio, elas podem sim deixar de ser computadas na apuração do lucro real, desde que cumpra os pré-requisitos da subvenção para investimento. Ou seja, ela volta no conceito que a gente tem aqui no primeiro item do parecer de 1978, que ele deve conseguir comprovar que o benefício está ligado ao estímulo para a implantação ou expansão de negócio, ou seja, que seja um projeto específico, pontual para a empresa e que tenha um vínculo com uma construção de fábrica, geralmente tem algo de geração de emprego, naquele conceito antigo da subvenção para investimento. Ou seja, basicamente, ela disse o seguinte, esqueçam a Lei Complementar 160. Em outras palavras, foi isso que ela disse. Tá? E aí a gente vai ver o texto que a gente tem. Então, aqui a Lei Complementar, eu comecei com a Lei Complementar 160, que é a base, ela foi lá, falou sobre todas as questões do ICMS e ao final, bem ao final, ela modificou o artigo 30 da 12973 e colocou, olha, os incentivos fiscais ou financeiros fiscais relativos ao imposto previsto no artigo 155, no inciso 2, que é basicamente ICMS, concedidos pelos estados e pelo Distrito Federal, ela está afirmando, serão considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições previstas nesse artigo. Ou seja, ela está afirmando taxativamente que as subvenções para custeio de ICMS, que antes tinha discussão de tributação, a interpretação da lei complementar considera isso como uma subvenção para investimento, ou seja, não tributa para fins de imposto de renda e contribuição social. E aí a gente vai discutir se deveria ou não se submeter aos pré-requisitos, se deveria ou não constituir a reserva de lucros. Tá?
Ponto curioso, parágrafo 5º, esse disposto se aplica inclusive aos processos administrativos e judiciais ainda não julgados em definitivo. O que quer dizer isso? A discussão de não tributar a subvenção para custeio já era uma discussão, um pleito antigo dos contribuintes e tem uma quantidade enorme de discussões, de ações dessa tinha em andamento, e aí veio o parágrafo 5º aqui na nossa tela, falando, olha, estou mudando aqui o entendimento, inclusive, para os casos de ação judicial e administrativo, por favor, aplique o mesmo conceito. Então, foi isso que a Lei Complementar 160 disse, e as empresas, como eu disse, começaram a aplicar esse conceito, ou seja, reverter as tributações. Teve empresa que fez levantamento dos últimos 5 anos, teve empresa que discutiu a partir de 2017 a fazer isso, teve empresa que entrou no judiciário para reconhecer, ter o direito reconhecido, teve empresa que fez no administrativo, a gente vai discutir isso um pouquinho lá na frente. Então, aqui está o texto da Lei Complementar 160. Aqui só uma consolidação, né? Então, o artigo 30, que foi modificado pela Lei Complementar, incluiu o parágrafo 4º lá no fundo e o parágrafo 5º. Réplica do que a gente trouxe lá, só uma questão que no caput do artigo 30, ele fala, as subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e doações feitas pelo poder público, não serão computadas. Ou seja, aqui ele está, é a legislação tradicional de segregação entre custeio e investimento. O grande ponto é, no parágrafo 4º, aqui embaixo, ele fala, os incentivos do ICMS serão considerados subvenção para investimentos, vedado qualquer exigência de outro quesito. Ou seja, aqui ele atravessa o conceito. Então, eu não quero discutir, quando eu tenho um benefício de ICMS, eu não quero discutir conceito de subvenção para investimento, eu não quero discutir pré-requisitos, exigências. Eu não preciso disso. Está escrito. Serão considerados subvenção para investimento. Ponto. Não são, poderão ser, ou submetidas ou analisadas os critérios do artigo 30, pode ser classificado como subvenção para investimento. Não, serão considerados subvenção para investimento. Ponto. Simples quanto isso. Vem a solução consulta 11 de 2020 e ela está muito alinhada com o que está escrito na Lei Complementar. As subvenções para investimento podem, observadas as condições impostas por lei, deixar de ser computadas na determinação de lucro real. Ponto. Ela está muito alinhada com o que a gente está discutindo aqui. A partir do advento da Lei Complementar 160, considera-se como subvenções para investimentos os incentivos fiscais do ICMS. Ponto. Não tem que se submeter a regras, não tem discussão em relação até esse momento, a Constituição de Reserva, apesar da Constituição de Reserva estar no caput do artigo 30, isso poderia ser um gancho, né? Então, está aqui o texto. Porém, quando a gente chega ao final de 2020, a gente tem a solução consulta COSIT 145. E aí o texto lá diz, a partir da Lei Complementar 160, os incentivos e benefícios fiscais de ICMS concedidos pelos estados de distrito e considerados subvenções para investimento por força do parágrafo 4º, artigo 30, poderão deixar de ser computados na determinação do lucro real, desde que, pronto, já começou a colocar regra. Lá na Lei Complementar está falando que não era para colocar regra nenhuma, né? Desde que observados os requisitos e as condições impostos pelo artigo aqui, cópia, tá, da solução de consulta, pelo artigo 30, dentre os quais a necessidade de que tenham sido concedidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos. Honestamente, a solução de consulta 145, ela choveu no molhado no nosso período antigo, né? Ela falar que se você tiver cumprir os pré-requisitos, se você tem um benefício fiscal que cumpre os pré-requisitos do artigo 30 para fins de classificação como subvenção para investimento, pode ser classificado como subvenção para investimento. É repetir o que já existe. É um conceito que já existe. Mas isso aqui é uma coisa de 2020. Tem uma lei complementar em 2017 que mudou essa regra.
Ele disse, vou até voltar aqui, objetivamente, os benefícios serão considerados subvenção para investimento vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstas nesse artigo, né? Então, a gente tem aí a situação onde estendeu o conceito e está colocando os pré-requisitos do artigo 30. Tem até uma interpretação, pessoal, que quando a gente olha aqui, vedada a exigência e outros requisitos ou condições não previstas nesse artigo. A princípio, o artigo como um todo classifica todos esses pontos, né? E aí a constituição de reserva de lucro está no artigo, mas o pré-requisito mencionado concedidas como estímulo à implantação, a princípio, é um pré-requisito para a classificação de subvenção para investimento. No caso da subvenção para custeio, que é o caso do ICMS, ela vai direto no conceito da subvenção para investimento. Então, aqui é um pouco de interpretação, mas estão impondo restrições, tá? Depois eu vou colocar alguns conceitos, que são conceitos importantes para a gente entender quais foram os argumentos usados no passado pelas empresas, todos esses processos que estavam em andamento, no que se baseava, né? Aqui, o que a gente tem de ponto relevante? Um benefício fiscal, um incentivo fiscal dado por um Estado, ele não compreende o conceito de renda para a pessoa jurídica, né? Você paga imposto de renda sobre a sua renda. Então, o benefício fiscal, e isso já tem decisão do STJ nesse sentido, de que não preenche os pré-requisitos. Então, a gente não deveria tributar a subvenção para custeio. Isso já é discussão antiga, tá, pessoal? Não é coisa nova. Nós temos um conceito muito importante, que é o pacto federativo, né? O Estado dá um benefício, então ele se abdica de receber aquele tributo, não pode a União Federal ir lá e pegar 34% daquele valor que o Estado concedeu para o contribuinte. Ele concedeu, não foi de graça, para fazer expansão da região, para beneficiar o contribuinte do estado dele, por exemplo, uma questão de uma cesta básica, de um leite. Existem vários propósitos para isso. A Receita Federal não pode. Olha a loucura. O governo estadual baixa a alíquota do leite, do ICMS, para o contribuinte que mora naquele estado consumir um produto que tem um valor menor, porque o imposto ele é menor, a Receita Federal vai lá e fica com 34% disso. Não faz sentido algum isso. Então, existe o Pacto Federativo e isso precisa ser respeitado. Então, tributar o incentivo fiscal dado pelo governo estadual é esvaziar o próprio benefício fiscal, né? Aqui a gente coloca no terceiro item, a Lei Complementar 160 determinou que os incentivos fiscais ICMS serão considerados subvenções para investimento. Ponto. Não sugeriu análise ou classificação. Ela foi pontual no conceito. Depois eu volto um pouco no propósito, né, do legislador quando ele escreveu a Lei Complementar 160. Se fosse para ele falar, olha, um incentivo fiscal do ICMS, se tiver todos os pré-requisitos de uma subvenção para investimento, pode ser classificado como subvenção para investimento? Não precisava escrever. Não tem essa necessidade. Então, a definição foi objetiva, foi pontual no termo subvenção para investimento. A constituição de reserva de lucros, né, de incentivos fiscais, ela é obrigatória? Na minha visão, a princípio, sim, tá? Porque isso faz parte do artigo, apesar de toda a discussão em relação olha só para o termo subvenção para investimento, tem aqui um raciocínio, porque se eu voltar na subvenção para investimento, a própria subvenção para investimento, ela não é tributável enquanto eu mantenho dentro da reserva. Quando eu tiro da reserva, eu tributo. A subvenção para custeio, que eu dou o mesmo tratamento fiscal como subvenção para investimento, pode eventualmente ter um raciocínio forte de que é obrigatória a constituição da reserva. A gente vai discutir nos próximos slides que a nossa recomendação é que a empresa questione isso no judiciário.
tem empresas que já obtiveram o trânsito em julgado dessas ações. Então, tiveram a liberação de não ter a obrigatoriedade de constituir a reserva para incentivos fiscais. Eu vou discutir lá na frente, tem um conceito para isso, né? Quando a gente fala em não tributar, você está fazendo um evento tributário. Quando você fala em colocar na reserva e se você sacar, você tributa, você está diferindo, é um outro evento tributário. Então, a lei está na linha de não tributar, ela não falou em diferir. Então, a obrigatoriedade, a restrição de você constituir essa reserva, ela está mudando o fato tributário, tá? E aí, uma notícia ruim para nós, que a autoridade fiscal, né, os fiscais, eles têm um dever de vinculação com as normas da Receita Federal. Então, se há uma solução de consulta dizendo que uma subvenção precisa preencher todos os pré-requisitos do artigo 30 da subvenção para investimento, se não tiver essa classificação, você não pode excluir da apuração do imposto de renda, e você fez isso, ele vai te autuar. Ele tem a obrigação de aplicar o que está na solução de consulta 145. Então, Odair, a minha empresa fez isso em âmbito administrativo. Hoje nós temos o risco da sua empresa sofrer uma fiscalização e ser autuada. E aí a gente vai discutir no judiciário o mérito da autuação. Mas o auto de infração, a chance de existir, de acontecer, ela é grande. Então, isso precisa ser discutido com a sua empresa, tá? E o risco tributário, o Rogério abriu a nossa conversa de hoje falando da quantidade, né, de discussões que a gente tem em relação ao ICMS na base de cálculo PIS e COFINS. E ele falou que esse assunto, talvez, depois do assunto ICMS na base de cálculo PIS e COFINS, seja o assunto mais quente no momento. Eu só espero, Rogério, que isso não vire a enormidade de discussões e variáveis e procuradoria e recursos e conceitos discutidos depois que o jogo acabou, né, que é o caso da COSIT 13 para o ICMS na base de cálculo PIS e COFINS. Então, aqui a gente está falando de um possível risco tributário para as companhias, né, para quem fez isso em âmbito administrativo, porque tem a solução de consulta, você vai sofrer uma autuação e a gente não consegue hoje, infelizmente, garantir, né? Brasil, você viu aí o que aconteceu essa semana. Brasil, a insegurança jurídica é algo incrível, é algo que chega a assustar. A gente viu também no STF, a coisa de, sei lá, 3 semanas atrás, o julgamento da CPRB, que era exatamente o mesmo mérito, o mesmo modus operandi da exclusão do ICMS na base de cálculo PIS e COFINS, e o STF decidiu de maneira contrária. Então, a ressalva está aí para a gente pensar sobre ela. Algumas decisões relevantes. Tem aqui, então, um caso, né, um exemplo, que era crédito presumido, redução de alíquota e redução de base de cálculo. Foi concordado que a empresa não deveria tributar isso, né? Inclusive, não importando a sua destinação. Ou seja, você pode, por exemplo, não constituir a reserva de lucros e pode, inclusive, distribuir o seu benefício, né? Então, aqui foi um caso exemplar. Uma leitura adequada da Lei Complementar 160, uma argumentação bem feita pelos advogados e uma vitória que muito relevante para a companhia. Esse outro exemplo foi para o ICMS diferido, né? Existe uma baita discussão, até já discuti esse tema com o Rogério, se o ICMS diferido, no caso, eu tenho o ICMS diferido, então deixei de pagar na minha saída, na minha entrada eu tenho direito à manutenção do crédito. Qual é o meu benefício? É a manutenção do crédito ou é o pseudo ou teórico tributo sobre a sua receita, o seu faturamento, a sua venda? Na minha visão, é sobre a venda, mas tem algumas discussões aí no meio do caminho. Aqui, ICMS diferido, também com dispensa de constituição da reserva de lucros. Também uma decisão super importante. Aqui, uma decisão que abarca
Redução de base de cálculo do ICMS, diferimento e isenção. Um outro exemplo. Todos baseados na Lei Complementar 160. Tá, pessoal? Aqui eu repliquei uma parte do texto, do trecho do Convênio 190, que fala sobre os benefícios fiscais de fruição total ou parcial para fins de ICMS. Isenção, redução de base de cálculo, manutenção de crédito, devolução de imposto, crédito... Cara, tem uma lista aqui de itens. Então, lembra que eu comentei com vocês? Cuidado. O benefício fiscal de ICMS, ele não é só aquele crédito presumido que você vê na sua contabilidade como um ganho, como um crédito, e que, portanto, aumenta a sua base de cálculo do imposto de renda. Se você tem um produto que deveria ser 18%, o seu governo estadual reduziu essa alíquota a 12%, você, na sua contabilidade, muito provavelmente, reconheceu na linha de despesa de ICMS 12%, o líquido. Se você tivesse reconhecido 18% e ter feito um benefício de ICMS como um crédito presumido lá embaixo, com 6%, você enxergaria um benefício de ICMS no seu DRE. E aí você ia colocar em discussão esse tema. Então, cuidado que às vezes você não tem isso visivelmente identificado na contabilidade, mas quando eu pego o seu lucro antes do imposto de renda, eu tenho lá 18 menos 6, 12. O seu benefício está lá, está aumentando o seu imposto de renda. E você tem o direito de não tributar esse valor. Boa parte das empresas, pessoal, que a gente discute esse tema com os executivos da área fiscal, da área contábil, da área financeira, em um primeiro momento não tem o clique. E depois que a gente senta, discute, explica, temos aí o ponto. Então, super relevante entender esse movimento, tá? E aqui para a gente encerrar, vamos dizer, a apresentação aqui, algumas provocações e algumas reflexões, né? A sua empresa já avaliou todos, até grifei, sublinhei, os benefícios fiscais que possui, considerando a Lei Complementar 160? Você tem isenção? Você tem diferimento? Você tem redução de base de cálculo? Você tem redução de alíquota? Você tem crédito outorgado? Tudo isso, gente, é objeto da Lei Complementar 160. Vocês precisam avaliar, tá? Não é só aquele crédito presumido que a gente vê no nosso DRE como um saldo credor. Um outro ponto super relevante. As empresas ainda, para quem já se movimentou em relação à Lei Complementar 160, ainda não percebeu que há possibilidade, à margem, de não constituir a reserva. É muito complicado a gente pegar todo o nosso benefício do ICMS e deixar travado lá e não distribuir isso para os sócios. Eu tenho um cliente, por exemplo, que é super rentável aqui no estado de São Paulo, que fez tudo isso, se aproveitou do benefício, travou todo o lucro acumulado. E agora o sócio não pode receber dividendos. Então, isso é bastante relevante na discussão. E os juízes concordam, não na totalidade, mas concordam, se bem argumentado e bem colocado e bem demonstrado, em que a constituição da reserva não deveria ser realizada. Então, é um outro ponto extremamente importante. Depois, o terceiro item é uma pergunta, né? Já discutiu o período de aplicação do benefício de não tributar imposto de renda, né? A lei complementar, ela foi publicada em 2017. Então, ela foi interpretativa, ou seja, vale para os seus últimos 5 anos, ou, como está no artigo 106 do CTN, ou ela mudou o entendimento, né? Existem aí várias discussões em relação a esse tema e existem várias decisões. Eu tenho clientes de todo tipo. Eu tenho um cliente que fez no administrativo todo o período. Eu tenho um cliente que fez no administrativo a partir de 2017 para cá e pegou 2015, 2016 e entrou com mandato de segurança pontual. Então fez meio a meio. E eu tenho um cliente que entrou com mandato de segurança para todo o período e vai esperar ter um trânsito em julgado do juiz para então tomar o benefício. Depende muito, pessoal, do valor, quão relevante é. Depende muito do nível de risco que a empresa está acostumada a tomar. Tem empresas mais agressivas, menos agressivas. É comum isso, é normal das empresas.
depende muito da situação financeira da companhia neste momento. Daí, e eu tenho, tá? Cliente varejo que opera só em shopping. Preciso discutir muito para ver qual é a situação financeira dessa companhia? Muito complicada. Será que isso aqui não é um alívio com um risco? Não é um alívio para a companhia? Sim, precisa ser avaliado. Então, tem vários pilares para você chegar a essa decisão, tá? E a definição hoje, se a fruição disso seria em âmbito administrativo ou judicial, né? De novo, bem alinhado com o item 3, depende muito da sua decisão em relação a nível de tomada de risco, a situação financeira da companhia, a experiência que a companhia tem do ponto de vista jurídico com processos anteriores. Às vezes a empresa teve problemas graves por outras razões, e aí tem um medo, né? Então, não quero entrar, então eu vou no judiciário, vou entrar com mandado de segurança e vou ter o meu direito. Ou, às vezes, a empresa olha e fala, cara, eu tenho aqui um diferimento, que esse diferimento, na verdade, matematicamente, eu não estou confortável que isso seria um benefício, né? O crédito presumido está óbvio ali, está no meu DRE, mas uma isenção ou um diferimento, talvez não. Então, eu vou ser um pouco mais conservador e eu vou entrar no judiciário e depois que eu tiver o trânsito julgado, aí sim eu tomo o benefício disso. Todos os jeitos não tem certo ou errado. Tem nível de tomada de risco e menos agressivo, mais agressivo, menos conservador, mais conservador que a gente tem. Tá bom? Rogério, comentários? Perfeita apresentação, Adair. Conteúdo fantástico, tua apresentação aí, acredito que você vai disponibilizar uma fonte rica de consulta nesse assunto, né, que ainda gera bastante dúvida, né, na verdade é uma grande oportunidade para as companhias, né, dependendo, como você mencionou mesmo, né, que dependendo do approach de cada companhia, da situação financeira que ela passa no momento, pode ser um alívio de caixa, logicamente com risco, né? Mas pode ser um alívio de caixa no sentido de pleitear esses créditos, né? Eu vou começar com algumas dúvidas que eu tenho aqui. Vou começar primeiro com uma dúvida minha, e você abordou aí durante a apresentação, mas eu queria que você reforçasse um pouco, né? Hoje, a gente está falando muito, nesse caso, diretamente de benefícios de imposto de renda e contribuição social. Seria aí uma redução da nossa carga tributária de imposto de renda e contribuição social na medida que eu não considero essa subvenção para investimento, né, essa redução da carga tributária, como tributado por esses impostos. E a experiência que eu tenho discutindo com outros colegas, né, e analisando os tipos de benefícios fiscais existentes, quando a gente fala de um crédito presumido, um crédito, né, outorgado, ele é muito fácil de identificar, né? Você tem ali uma base muito evidente de qual é o valor do benefício que você tem que contabilizar, né? Contabilizar e capturar. Mas quando a gente entra numa linha, por exemplo, de um diferimento ou de uma isenção, fica um campo muito incerto, né? Porque não há nada na lei que verse, né, qual seria o valor do benefício. E aí, nesse sentido, eu acredito que muitas companhias têm muito receio de entrar com ação judicial, ou até mesmo, né, discutir isso administrativamente, por não conseguir identificar esse benefício. Na tua visão, qual seria aí a forma correta para esses tipos de benefícios? Como que você consegue capturar o valor real para quando o benefício não é tão explícito como um crédito ordinário? Bem pontuado, Rogério, e eu comentei lá atrás, né, que os outros benefícios fiscais também estão abarcados pelo benefício da lei complementar, pela mudança da lei complementar, ou interpretação da lei complementar. Assim, o que a gente vê no mercado, tá, e o que a gente recomenda para as empresas é que faça a sua avaliação, tenha um relatório, seja interno ou de empresas de consultoria. Geralmente esse valor é muito relevante e opta-se por empresas de consultoria porque o valor não é caro de um laudo desse.
mas que a empresa vá lá, levante o valor dos últimos 5 anos, discuta a metodologia, tenha amostra, testes de amostragem, e no final do dia te dá um book, te dá um relatório, um laudo, apontando o valor por período, né? Inclusive, entra no mérito de se naquele ano você tinha lucro suficiente para constituir a reserva, caso você não tenha entrado com a ação e não tenha ganhado a dispensa da constituição da reserva. Todos esses cálculos ano a ano, né, para a gente ter tudo mapeado, e se houver uma fiscalização, houver alguma discussão em relação à mensuração do valor, você já coloca de início um laudo em cima da mesa. A percepção fiscal, quando coloca-se um laudo, um levantamento muito bem feito e muito robusto, o posicionamento é bastante diferente, tá? E enfatizar, né, que não é só aquele crédito que a gente vê no DRE, são os ganhos que você tem ou um menor custo que está no seu intrínseco dentro do seu resultado, mas você não consegue enxergá-lo. Você precisa fazer uma apuração para isso. Perfeito, perfeito. Vamos partir para as perguntas dos participantes. Obrigado aí para quem enviou a pergunta. A Eliane, ela tem uma pergunta específica no caso dos incentivos de trading, repassados financeiramente ao encomendante na importação por conta e ordem. Se estes configuram, né, como incentivos a serem excluídos aí do imposto de renda. É uma boa pergunta. Quando a gente fala no repasse de incentivo por trading, eu estou falando de uma planilha aberta, né? As tradings no Brasil, elas operam, você vai lá, discute com ela o que vai ser FOB, frete, custos da nacionalização, os impostos que incidem sobre isso, e aí no final ela coloca uma taxa, lá 0,5%, que é a taxa do serviço dela, que é uma terceirização do departamento de importação no final do dia, né? Então, se no cômputo desse valor, o ganho do incentivo que ele tem lá em Supercomum, Santa Catarina, Paraná, ele repassa uma parte desse benefício, porque quando você vê lá uma nota fiscal de revenda 4%, no estado de origem, às vezes ele não recolheu os 4%. Às vezes ele recolheu 1%, 1,5%, 0,80%, 2%. Verdade. Então, esse ganho geralmente é compartilhado. Então, eu diria o seguinte, esse ganho específico, você já capturou ele no seu resultado. E esse não é um benefício fiscal dado para você. É um benefício fiscal dado para o CNPJ para a atividade da trade ou do importador, né? Então, eu não vejo isso como uma oportunidade de tomar o benefício da lei complementar para você. Se você for fazer cálculo, você vai fazer cálculo de um benefício que está em outro CNPJ, para excluir do seu DRE, da sua apuração do lucro real. Então, obviamente, tudo tem que ser estudado com muito detalhe, né? Mas, assim, em uma primeira interpretação, eu diria que é um pouco mais complicado. Perfeito, perfeito. Partindo para a pergunta da Fernanda. Boa noite, Fernanda. Ela está pedindo aí o embasamento legal para a não constituição da reserva. Fernanda, obrigado pela pergunta. Não existe um embasamento legal, existe o conceito que você, primeiro, constituir reserva é um pré-requisito que a própria lei colocou, que você não deve colocar outros pré-requisitos, é uma interpretação. E o segundo é uma interpretação de fato tributário. A lei fala para você dar o tratamento de subvenção para investimento, o que significa não tributar. Quando você coloca isso, obriga a empresa a colocar isso dentro da reserva de lucros, você está diferindo. Porque se ela mexer na reserva, ela tem que tributar. Essa é uma regra específica da subvenção para investimento. Então, existem esses dois conceitos. Não há um fundamento legal, um artigo, um parágrafo que lá está escrito, olha, no caso da subvenção de custeio, no caso do ICMS, que foi classificado de acordo com a lei complementar 160, não precisa constituir reserva para lucro. Não existe isso. São interpretações. É por isso que eu comentei que esse tipo de dispensa não dá para você assumir em âmbito administrativo, na minha visão. Você deveria pleitear isso no judiciário. Você está no mudo, Rogério.
Todo webinar tem que ter um. Legal, muito boa a resposta. Temos aqui mais uma pergunta. Acho que o Rafael, a gente até respondeu, Rafael, mas vou fazer aqui a pergunta. Boa noite, Rafael. Ele fala o seguinte: minha dúvida é se os valores estornados na entrada em decorrência do crédito presumido podem ser considerados como subvenção para investimento. Se os Os valores... valores estornados, e você não aproveitou o crédito nesse caso, né? Uhum. Aí não é um benefício, né? O benefício é o crédito presumido no final do dia. No final do dia é verdade. Às vezes, a gente até já chegou a entrar em discussão com o cliente se o benefício de fato era, porque se você tem um ICMS na entrada e você tem um crédito presumido maior, independente de onde veio o produto, se o seu benefício era só o complemento no final do dia. Porque se você tem uma alíquota média na entrada de 10% e o crédito presumido é de 18%, você no final do dia você tem um benefício de 8%, concorda? Uhum. Então, a princípio, todo o aparato para o Estado naquele ponto é de 8%, mas é uma discussão, é um raciocínio ultraconservador. A gente vai na linha de não tributar o crédito presumido de fato. Tá? Você está no mudo de novo, Rogério. É alguém que me deixa mudo, eu não vejo aqui. Eu tenho várias perguntas aqui, mas não vai dar tempo. Eu acho que só pertinente mais uma aí, devido ao julgamento que está acontecendo essa semana aí no STF sobre justamente a tributação dos incentivos fiscais, mas no âmbito do PIS e COFINS. Você vê alguma chance aí de seguirem o mesmo entendimento do imposto de renda, ou PIS e COFINS continuaremos tributando? Olha, eu acho que, pelo que eu li hoje, acho que está empatado, né? Empatado, vamos terminar na sexta-feira o julgamento. Está 2-2. Olha, de novo, PIS e COFINS a gente entra na mesma linha, né? Você tributa a receita da companhia, né? E a abertura de um benefício para um contribuinte de um Estado e a União Federal tentando pegar uma parte disso é algo que não faz sentido. Você concorda? O mesmo princípio que norteava as discussões jurídicas da não tributação da subvenção para custeio antes da Lei Complementar 160, é o mesmo que eu olho para a tributação do PIS/COFINS e eu vejo. Agora, se houver reversão nesse ponto, primeiro que é uma insegurança jurídica, segundo que é uma distorção dos conceitos tributários e de arrecadação e repartição de receitas. E no final do dia, Rogério, isso começa a causar um pouquinho de nuvem nossa discussão do imposto de renda. Né? Eu acho que até contabilmente, tecnicamente, a gente está falando de recuperação de custo, não de receita nova, né? Exato. Contabilmente, Legal, Odair. De novo. Vai lá, desculpa. Não, pode complementar, desculpa. Não, e de novo a gente volta na história da União Federal querer morder uma parte do benefício fiscal atribuído por um Estado. Não faz sentido. Isso esvazia o incentivo e a gente entra em conflito com o Pacto Federativo. Maravilha, Odair. Odair, eu vou... Muito obrigado, né, pela tua palestra, foi realmente fantástica a apresentação, os pontos pertinentes abordados com muita profundidade, né, esse tempo curto que está aqui, mas eu vou aproveitar uma presença ilustre em nosso evento, né, o Augusto, o Valdir Augusto de Assunção, ele está aqui, o presidente do IBEF de Campinas, né, e ele gostaria de dar uma palavra e também encerrar o evento, o primeiro evento, né, técnico, né, do Comitê Tributário do IBEF de Campinas. Por favor, Augusto. Vamos, Augusto. Oi, alô? Estão me ouvindo? Agora sim. Opa. Obrigado, Rogério, pelas palavras. Na verdade, eu queria agradecer ao Odair Silva, que é o sócio responsável por tributos da Grant Thornton Brasil. Então, Odair, muito obrigado pela sua palestra. De fato, esse assunto é um assunto sempre polêmico, né? Desde os aspectos tributários, aspectos contábeis, que sempre há uma discussão em cima disso, se isso é
é uma reserva, se isso, né, até que ponto eu posso deixar de tributá-los. Então, muito esclarecedora aí a sua apresentação. Muito obrigado pelo seu tempo, de estar dedicando aqui ao Instituto, ao IBF Campinas, ao Rogério Araújo, que sempre ativo aí nas questões tributárias, é o nosso diretor adjunto para assuntos tributários do IBF Campinas. Então, muito obrigado, Rogério. E obrigado também a todos os participantes. Tivemos mais de 50 pessoas participando desse evento. É o primeiro que estão fazendo nesse mundo de 2021 com pandemia, infelizmente, né? Todos nós gostaríamos de estar em outro mundo, mas esse é o mundo possível. Se Deus quiser, vamos sair disso. Então, muito obrigado pela apresentação e, de fato, o IBF sempre busca trazer benefícios aos nossos associados, discussões, é um fórum totalmente aberto a discussões, propicia aí um campo para que todos os profissionais da área de finanças, que engloba a área tributária, discutam, interajam entre si, devido às angústias, às decisões, né? Também em conjunto e para a melhoria da profissão. Eu queria também agradecer sempre aos nossos patrocinadores, mantenedores, a Deloitte, a PwC, a Unimed Campinas, a Arthur Lemos, a Advocacia, a Otávio Ustra, advogados, que sempre estão apoiando o Instituto por muitos anos. Então, muito obrigado a todos. Odair, foi um prazer conhecê-lo também, né? E a todos que participaram dessa live. Estamos iniciando este ano e teremos muitas outras lives que estão já programadas. Então, aqueles que não são associados, sempre a gente faz aqui uma solicitação, né? Associem ao Instituto. Temos uma gama aí de palestras a serem desenvolvidas ao longo do ano, independente da pandemia. Estamos nesse mundo virtual. E, de fato, temos vários outros assuntos aí tão importantes quanto esse que foi apresentado pelo Odair Silva. Então, são essas minhas palavras. Rogério, se quiser dar a última palavra, fique à vontade, Odair também. E eu deixo aí a palavra encerraremos. Muito obrigado, Augusto. Obrigado mesmo. Eu deixo a palavra para o Odair. Obrigado, Augusto. Em breve. Obrigado pelas palavras, é sempre um prazer estar aqui. Eu acho que a gente está super à disposição, tá? Grant Thornton, eu, área de finanças, área tributária, o que vocês precisarem, conte conosco. É um prazer discutir com vocês, com todas as pessoas aqui do IBF e vamos adiante. Tem muita coisa ainda para a gente ver em 2021. Obrigado. Maravilha. Ok. Obrigado a todos, então. Muito obrigado e tenham uma boa semana e uma boa noite também. Boa noite. Um abraço a todos. Boa noite. Obrigado. Um abraço.